Bem, galera, tudo jóia, né? Segunda parte aí. Eu parei nesse exercício aí. O último que eu resolvi foi esse aqui, que obedecendo às leis de ohms, né? E analisando só resistores ômicos, que significa resistores constantes, né? Eu resolvi esse exercício e agora o próximo exercício é esse daí, tá certo? Eu vou explicando conceito e aplicação, conceito e aplicação, acho que fica mais fácil, beleza? Ter uma reta, né? Então parei nesse exercício, não que deveria ter uma reta, mas para estar de acordo com as leis de Ohm, com as leis que a gente está estudando, tinha que ter uma reta aqui sim. O fato de não ter uma reta aqui significa que isso aqui não vai obedecer aquela equação bacana e importante que é essa daqui, ó. VRI, né? Quem vê ri. Então, V é igual a R vezes I. Aqui tá, a ordem tá diferente, né? Então eu acho mais fácil guardar VRI, quem vê ri. Tá? Quem vê ri. Aí a próxima questãozinha que eu vou resolver é essa daqui, tá? Que é o seguinte, tudo tranquilo? Vamos embora então, né? Que fala sobre a figura, mostra um cabo telefônico, né? Formado por dois fios, o PQI ou RS, tá? Esse cabo tem 5 quilômetros de comprimento. Ele está falando de qual lei? Da segunda lei. Beleza? Você começou a falar de cabo, de comprimento de cabo, né? Então ele está falando daquela formulazinha lá que é a de criação, né? Quando você vai, vou criar uma resistência. Você escolhe o material, escolhe o comprimento, escolhe a área, né? E ele falou que esse cara aí, esse cabo aí, tem de comprimento 5 quilogramas. Que quilogramas? Viajei mesmo, né? Nossa, pode ir comer, né? Deve ser comida aquilo, né? Deve estar com fome já. Então, o comprimento é 5 quilômetros, né? 5 quilômetros de comprimento. Constatou-se que, em algum ponto, ao longo desse comprimento, desse cabo, os fios fizeram contato elétrico entre si, né? Ocasionando um curto-circuito. Para descobrir se isso ocorreu de fato, né? Para descobrir o ponto que causa, né, que foi causado o curto-circuito aí, um técnico mede as resistências entre os pontos P e Q, encontrando 20 ohms, e entre R e S, encontrando 80. Deixa eu parar aqui rapidinho. Ele mediu a resistência entre P e Q, né? Porque esse fio P aqui, ó, deveria estar indo embora aqui bonitinho e tal, até para chegar aqui em R, né? E pronto, acabou. O Q também, mas aí em algum momento eles tiveram um contato elétrico aqui, ó, né? Como se esse carinha aqui, sem querer, ele encostou aqui, né? Teve um curto-circuito e encostou no cara de baixo, tá certo? Então em algum momento deu uma encostada aqui, ó. É o que a gente chama de curto-circuito. Então os fios encostaram, certo? E por que eu sei que está tão perto ali, né? Já desenhei perto de PQ, hein? Então, já desenhei perto. Por quê? Ele mediu de PQ e encontrou 20 ohms. E depois de RS encontrou 80. Então quer dizer que o fio tá arrebentado mais próximo de PQ porque resistência menor. Vocês concordam? Resistência menor. Então significa que a corrente está indo, né? Tá encostando e está voltando. Ó. Por isso que a gente chama de curto-circuito. Né? Você encurtou o circuito aqui, ó. E quando ele mede do outro lado, dá uma resistência maior. Então é porque tem mais fios para percorrer do outro lado, certo? Então, de um lado foram 20 ohms, né? 20 ohms, e do outro 80 ohms, tá? 80 ohms. Então a resistência é maior. Então o fio está mais comprido aqui, ó. Maior comprimento, maior resistência, certo? Então eu já sei que está mais ou menos por ali o curto-circuito, ó, mais próximo de PQ, beleza? Com base nesses dados, é correto afirmar que a distância das extremidades PQ até o ponto que causa o curto-circuito é o comprimento todo, como vocês viram aqui, ó, é de 5 quilômetros. Ele achou na primeira metade, na primeira parte, perdão,
20 ohms. E na segunda parte ele achou 80. Então, na verdade, a resistência total, se você for olhar, a resistência total, ela é de 100 ohms. Tá? Ela é de 100 ohms. Então, 100 ohms, que é a resistência toda, corresponde a 5 quilômetros. Dá para fazer até o regra de 3. Então, 20 ohms vai dar qual o comprimento? Por que eu estou comparando a resistência só com L? Porque ninguém mexeu no Rho, ninguém mexeu na área. Só o comprimento que mudou aí, porque ele encostou, então ele encurtou o caminho ali, né? Então, na verdade, é só L. Então, se eu fizer isso aí, na verdade, é 20 é 20% de 100, né? Então, é 20% de 5. Então, fazendo a continha aí, vai dar 1 quilômetro certinho, né? 20 vezes 5 dividido por 100. Então, vai dar exatamente 1 quilômetro. Tá certo? 1 quilômetro vai ser a distância daqui, ó. Né? Que é o comprimento do fio aqui que deu menor resistência. E do outro, consequentemente, os 4, se ele tivesse perguntado em relação ao outro, seria os 4 quilômetros que está faltando aí. Tá certo? Então, está exatamente a 1 quilômetro. Ele não está tão perdido assim em relação ao experimento. Ok? Tranquilos? Dúvidas? Todo mundo de acordo? Beleza? Então, letra Beleza, Carlos. C. Então vamos lá, o próximo vocês vão tirar de letra e vocês vão resolver aí pra gente. Então, esse aqui foi um. Ah, esse aqui tá com gabarito errado. Mas dá pra resolver aí, tá? E aí, tá aí. Quanto que deu aí, galera? Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvido para monitorar a concentração de amônia, né, um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. Ó. A polianilina, vixe Maria, é um polímetro semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Então veja bem, é, o polímetro funciona da seguinte forma: tem seu valor, né, de sua resistência elétrica quadruplicada. Então a resistência elétrica dele, deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Vou colocar a segunda lei e a primeira lei, que é VRI. Essas são as relações que eu conheço. E eu vi que o R foi quadruplicado, né, quando exposto a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, o polímero aí, né, se comporta como um resistor ômico. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então aqui no gráfico é na ausência de amônia. Olha, veja bem, o polímero tem o valor da resistência quadruplicada quando exposto a altas concentrações de amônia. Na presença de amônia, quadruplica. Mas na ausência, é o gráfico que você está vendo aqui, ó, certo? O valor da resistência elétrica do polímero na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a. Então, olha que coisa bacana, né? Na concentração com a presença de amônia, tá? A minha resistência, vou chamar de RA, na presença de amônia, é 4 vezes um valor aí qualquer, né? Sem amônia. Sem amônia é o R que está aqui, ó, no gráfico. Se eu descobrir qual que é o R do gráfico, basta eu multiplicar por 4, porque ele quer saber o valor da resistência elétrica na presença de altas concentrações de amônia, ou seja, 4 vezes maior. Certo? Como que eu faço, galera, para descobrir
o R baseado nesse gráficozinho aqui, hein? O que vocês me falam? Né? Todo mundo aí mostrando para mim que resiste à fome. A área da A área, será que a triângulo? área aqui vai me dar o quê? Eu tenho voltagem no eixo Y, acho que foi isso que gerou confusão no gabarito lá, mas vocês não estão com essa questão mais. A diferença de potencial V está aqui embaixo e a corrente está aqui em cima. Geralmente é o contrário, né? Mas tudo bem, você joga na fórmula, né? Que você tem o valor de V e tem o valor de I. Aí você joga na fórmula de VI e pronto, achou o R. O R sem amônia, né? Sem amônia. Para qual valor? Para o que você quiser. Pega o valor que você quiser aí, ó. Tá? O que você achar mais fácil aí, ó. O 3 corresponde a 6, o que você quiser. Então vou pegar a voltagem, a última aqui, ó, 3 volts. Não tem potência de 10, tem nada. É 3 limpinho, 3 volts. Resistência, não sei, é o que eu estou querendo descobrir. Vezes a corrente. Qual que é a corrente correspondente? 6. 6 vezes 10 a menos 6. Ó. Cuidado aqui, olha a unidade que está aqui. Ó. Então vai ser 6 vezes 10 a menos 6. Então a minha resistência, na verdade, vai ser 3 dividido por 6 vezes 10 menos 6. Certo? Passei dividindo ali. Então vai ficar 3 dividido por 6 vai dar 0,5. A potência vai passar para cima com sinal trocado. Então vai dar uma resistência grande pra caramba, né? Então a minha resistência aqui, mas essa resistência é sem amônia. Acho que foi isso que gerou confusão, né? Aí vai ficar. Não vou ficar com zero aqui não, tá? Vou ficar com 5 vezes 10. A quinta, né? Isso mesmo, Thiago? Você que sempre me corrige aí, Thiago Cordeiro. Que eu distraio aqui na explicação e faço bobagem de vez em quando na potência aqui. Tá ok, não tá? Então Acho que deu tá meio. normal. Tá ok, né? Deu meio e tá vezes 10 a sexta. Aí eu mexi aqui, deu 10 a quinta. Beleza, aumentei aqui. Ótimo. Essa é minha resistência sem amônia. Beleza? Aí tem essa resposta, né? Tem, acho que foi isso que o gabarito tá. Tem essa resposta aqui. Aí, na verdade, o que eu vou fazer? Ele não quer sem amônia, ele quer com amônia, na presença de altas concentrações de amônia. Então eu vou multiplicar isso aí por 4. Então, na verdade, eu vou ficar com a resistência. Vou colocar aqui, tá? Por causa da minha cara feia que aparece aqui. Vou ficar com a minha resistência, que eu chamei de Azinho, né? Com amônia. Que é 4 vezes isso aí, que vai dar 20. Vezes 10. A quinta, vamos melhorar isso aí? Vai ficar 2,0 vezes 10 a sexta ohms. São 2 milhões de ohms, gente. Nem em Salvador você acha isso tudo no carnaval. É muito ohm. Então, é 2 milhões de ohms aí. Tá certo? Porque ele quer com. Tem que ter muita. É a cara do Enem, né? Essa questãozinha eu aposto muito nela. É a cara do Enem, ela tem são 2 milhões de ohms com as altas concentrações de amônia. Tá? Se ele pergunta em baixas ou sem amônia nenhuma, eu parava aqui, ó. Tá certo? Eu parava aqui. Caso contrário, eu era só prosseguir aqui para achar qual é o R. E muita atenção, que eu acho que a maldade dessa questão aqui do Enem, por isso que eu aposto muito nela, que ela, ela, ela pode aparecer, é a potência de 10 e geralmente a gente está acostumado aí quando você vai estudar, geralmente os gráficos é V por I. E aqui foi o contrário, ele colocou de maldade, ele colocou o contrário. Né? Então, por que ele colocou o contrário? Eu nem falei isso na última aula, porque eu não queria que você guardasse, né, que o R aqui sempre vai ser a inclinação do gráfico. Não, tá? Inclinação do gráfico depende. Se o gráfico for V em função de I, ok. Mas se for o contrário, igual está aqui, não vai ser, né? Vai dar o inverso. Então, eu prefiro que você memorize essa formulazinha aqui, ó, VRI. Tá? Que aí você tira os valores do gráfico aqui e já não vai ter erro, não vai errar nunca. Beleza?
Tranquilos? Tranquilos. Vou fechar um pouquinho aqui, senão meu computador trava. Então, próxima questãozinha, tá? Questãozinha do Enem. E eu não falei sobre potência. Eu vou falar sobre potência, tá? Só que eu vou esperar um tiquinho. Ah, essa questão cai demais, essa questão aqui, ó. Nossa, o povo que gosta dessa questão aqui, ó. Essa questãozinha cai demais, tá? Bem, deixa eu só tirar um pouco. Tô precisando desse tanto de corrente aqui mais não, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Então, beleza. Olha só, questãozinha do Enem falando sobre. E essa aí tá no livro de vocês aí, tá? Que é a questãozinha, ela tá na página 93, só mudou a página, tá? 93 ela é a questão 5, certo? Só mudou a numeração. Questãozinha 5. Então, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do metal. Ó que bacana. Ele acabou de te lembrar sobre essa lei aqui, ó. Depende das propriedades estruturais do material, ou seja, depende do material, e das dimensões, que é o comprimento e a área. Te lembrou um pouquinho a fórmula aí. A condutividade, que ele chamou de sigma, tá? Caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, né, comprimento do fio, A, que é a área, né, e a tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente, certo? Resistividade, tá? É o Rho. Acho que teve uma maldade nessa questão e ela cai muito. Resistividade é isso aqui, ó. Isso é resistividade, que está relacionado com o material, como ele falou ali. Acho que ele não foi muito claro nos conceitos. Aqui foi meio a carinha do Enem de te dar um conceito novo. Condutividade, cara. Que é isso? Nós não estudamos isso, não. Aí põe na tabela condutividade. Ele não botou Rho. Isso aqui não é Rho. Isso aqui é condutividade. Condutividade. Acho que a maldade está aí. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, comprimento, área, o fio que apresenta menor resistência elétrica é qual? Então acho que tem muito conceito aqui. Isso aqui é a condutividade, o que de fato está na tabela. Condutividade. Olha só. Como o próprio nome diz, condutividade, esse cara aqui está falando em conduzir corrente elétrica. Né? Ele está falando em conduzir. Ele está tentando medir condução. Tá? Conduzir, ele quer conduzir. Né? Condução, conduz. Então ele está falando em quê? Aquele cara que tem a maior condutividade, quem tem maior condutividade aqui, ó? Condutividade é a prata, por exemplo. Pena que é caro, né? A prata. A prata tem uma maior condutividade. O que significa isso? Tem uma maior corrente. Se você usar um fio de prata, você vai ter corrente máxima. Beleza, bacana, né? Ótimo. Tá. Ele que mais? A outra lei que eu preciso usar aqui, ó, é a lei, né? Aí que eu acho que pegou mais. É o VRI. Qual que é a relação entre corrente e resistência? É inversamente proporcional. Observe que corrente é inversamente proporcional. E pensa um conteúdo que cai. Pensa uma teoria que cai, essa daqui, ó. Né? Porque ele só quer que você tenha bem claro em mente aí o seguinte. Gente, se o cara tem uma resistência grande, né?
Se o cara tem uma resistência grande, passa pouca corrente. Agora, se o cara tem uma resistência baixa, passa muita corrente. É totalmente contrário, né? Aí quando ele começa a falar de condutividade, ele quer que conduz, então ele quer corrente máxima. Ou seja, ele quer R mínimo, tá certo? E foi até o que ele fez aqui, ó. Ele quer o R mínimo. Então aquele cara que apresentar máxima condutividade é aquele cara que está apresentando maior corrente possível, ou seja, menor resistência. Ele meio que, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, né? Ele começou a falar dessa lei de comprimento, de área, aí você vai, lembra dessa fórmula aqui. Aí no que você lembra dessa fórmula aqui, será que ele está falando desse ρ? Será que ele está falando dessa letrinha aqui que é o ρ? Né? Porque ele falou de condutividade aqui também. Não, ele está falando de uma grandeza que é o contrário do ρ, que é inversamente proporcional ao ρ, inclusive. Ó. Essa condutividade, o sigma, né, que ele usou. Essa condutividade aí que ele está usando é o contrário do ρ. Por quê? Porque se você tiver um alto sigma, né, uma alta condutividade, você tem significa que se você está conduzindo muito, você tem um baixo ρ. Se você tem um baixo ρ, você tem um baixo R. O que eu tinha falado aqui, ó. Baixo R. Beleza? Então acho que a maldade da questão foi essa. Se ele quer menor resistência, ele quer o máximo de condutividade. Quem tem o máximo de condutividade aqui, ó, é a prata, né? Na ausência do ouro, amigão, é a prata, né? Que é o cara caro aqui, né? É a prata. Essa é que apresenta maior condutividade, perdendo até pouco pro cobre. Não tá muita diferença não, né? Mas ele tem uma condutividade muito grande comparado aqui. Então ele é o que mais deixa passar corrente. Prata que mais deixa passar corrente é o prata. Ou seja, é a que oferece menor resistência à prata. É um dos mais nobres aqui é a prata. Beleza? Agora, se você pegasse o ferro é o pior de todos. O ferro tem péssima condutividade, significa que ele tem alta resistência e ele não deixa passar corrente. A corrente é a menor possível. Entendeu? Por isso que eu acho que é perigoso uma questão dessa vir, porque se você mudar um pouquinho a pergunta aqui, em vez de responder prata, você responde o ferro, dependendo do que estiver perguntando, né? Então a questão aí foi justamente em cima do cara de maior condutividade. É o cara que conduz mais. Tranquilos? Beleza? Tudo tranquilo? Belezinha aí? Galera, todo mundo tranquilo? Thiago, beleza? Beleza, Carlos. Beleza. Beleza. Isso aí. Então tá aí. É uma questãozinha que cai demais no Enem, essa daí, que fala de condutividade e o RO. E às vezes relaciona com o ROE, certo? Continuando, galera, eu vou falar de potência, tá certo? E essa questão ela é interessante, que ela. O que não é interessante em física, né? Que ela cai demais. Porque fala de potência. Enem ama potência em todos os assuntos, tá? Todos os assuntos ele gosta de cobrar potência. Em calorimetria, ele adora cobrar potência, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para falar de potência. Ele adora cobrar potência. E em elétrica, então, nem se fala, tá? Nem se fala. Então, o que eu estudei até agora que está relacionado com potência? Bem, o que eu estudei? Boa pergunta. O que é potência? Quando eu falo que sei lá, um chuveiro elétrico, acho que é o mais tranquilo de pensar aqui, ó. Eu vou usar meu chuveiro elétrico e meu chuveiro elétrico tem uma potência de 3,3 kW. O que o meu chuveiro está tentando fazer? Bem, ele está tentando, através de uma resistência elétrica, né? Ele está tentando, através de uma tomada que você ligou ele, lógico, né? Usando a corrente que vai passar por ele está tentando transformar energia elétrica
né? Está tentando transformar a energia elétrica em calor, em quantidade de calor para aquecer a água lá, ó, e você tomar seu banho tranquilo lá, beleza? É isso que ele está tentando fazer. Então, o que, que é potência? Uma transformação de energia. Então, quando você fala de potência, meu equipamento tem 100 watts. Né? Passa a dar uma olhada num carregador de celular, qual que é a potência que é usada ali, ou algum outro equipamento. Dá uma olhada na potência dele, da geladeira, da TV, do seu chuveiro. O seu chuveiro tem um detalhe. Ele pode estar ligado no morno, pode estar ligado no quente, tem outros que tem alguns valores intermediários, né? Mais do que só esses 3 pontos, né? Que é o desligado, o quente e o verão. Tem outros que têm valores intermediários. Aí olha quais são as potências para você ver. Então o que, que significa 100 watts? 100 watts significa 100 joules de energia que estão sendo convertidas, no caso do meu chuveiro, vamos supor, elétrica em calor, tá? Então essa energia é convertida por segundo. Então, o que, que é watts, na verdade? Ou seja, potência. É uma quantidade de energia, joules, né, que é transformada, né, em algum outro tipo de energia que você precisa usar. Ventilador, pegando energia elétrica, transformando em energia mecânica, certo? Em energia movimento, né? Tá empurrando o ar ali, né? Então seria o ventilador seria energia elétrica e energia mecânica, tá? O secador de cabelo, ele tem uma hélicezinha para fazer o ar passar numa resistência que está quente. Então ele tem energia elétrica transformando em mecânica e em térmica, que é calor. Então, isso aqui, ó, joules por segundo. Tá certo? Então é isso que é potência, tá? Potência é um tipo de energia ou trabalho por tempo. Tá certo? Isso que é potência. Eu tenho vários tipos de potência, tá? Vários tipos de potência. Não vou deduzir fórmula aqui não, que meu tempo está acabando, mas se eu for pensar lá naquela voltagem que eu tinha antes, que era trabalho dividido por Q, eu vou chegar em várias fórmulas, tá? Então eu tenho várias formas para calcular a potência. Uma delas é V, na próxima aula eu posso até fazer. É PV. Isso aqui é um tipo de fórmula para calcular potência, tá certo? V vezes I é um tipo de potência, tá? Aí tem algumas outras fórmulas também que envolvem resistência, né, corrente. Aí eu vou discutir depois. Essa é mais geral, digamos assim, tá? Tem capítulos aí que são os próximos aí, praticamente fala só sobre potência, tá? Então vou tentar falar o mínimo e resolver a questão. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa, considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo, né, fossem utilizados diariamente, né, da mesma forma, mesma quantidade. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho. Então, o ar-condicionado ele tem uma potência de 1,5 kW, né? Ou seja, 1000, né? 1500, né? Kilowatts, e ele fica ligado 8 horas. O chuveiro é 3,3 kW e fica ligado um terço de uma hora, 20 minutos, né? 20 minutos aí, né? O freezer. O freezer é considerado, gente, 10 horas, né? Geladeira em geral e freezer é considerado 10 horas. É lógico que depende do quanto você abre ele toda hora, né? Ansiedade, fome e tudo mais. Abre ele toda hora, a máquina aciona toda hora. Toda hora o compressor liga e começa a trabalhar. Em média, se você entrar no site da Semig, ela vai falar que em média, um bom uso de um freezer, de uma geladeira, você vai usar no máximo 10 horas de motor ligado, tá? Lâmpadas, relativo demais, né? O lugar que eu trabalho aqui, eu tenho que ficar com lâmpada 24 horas. Mas a potência de 0 a 10 é o menor vilão da sua casa e, em média, fica ligado 6 horas. Está considerando mais ou menos o tempo de
de luz do dia, né? E considerando que você está dormindo naquele dia, né? 11 horas e 59 minutos. Então, em média, esses são os valores que em média a gente utiliza. Não estão fora, não. Supondo que, é lógico que banho, né? Tem gente que não toma, tem gente que fica muito tempo no banheiro, enfim, né? Suponho que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é 40, já foi, né? E você pode olhar na sua conta que vai ter pessoas aí do terceiro ano, um vai falar assim, cara, por que eu estou pagando 80? O outro fala assim, eu estou pagando 98. Então, cada lugar tem um valor diferente, infelizmente. Taxa de iluminação pública, pode olhar. Não interessa quantos postos tem na sua rua e se tem um em cima da sua casa. É diferente os valores que é cobrado aqui para um lugar e outro, né? Então, um aluno meu virou, cara, tem um posto na minha rua sem saída. Todo mundo paga um absurdo. Eu sei que ele pagava muito mais do que eu. Então aqui muda um pouco. O gasto com energia elétrica mensal dessa casa é aproximadamente de quanto? Olha que interessante. É lógico que eu estou deixando a bandeira, aquelas taxas de educativas, né, entre aspas, né, bandeira amarela, bandeira vermelha, né, que eles falam que tem uma casa que fica fechada em Senador Mourão, gente. Eu pago bandeira, né? Então assim, não estou gastando quase nada lá. Então assim, a taxa, você já começa a pagar a multa de uso, é bem baixa. Então é lógico que está desprezando alguns impostos. Aqui tem impostos que são 30%, né? Já pensou você gastar R$ 100, aí acrescentarem mais R$ 30 por causa de imposto? Então tem um imposto aqui que é R$ 30, 30%, perdão, para você ter uma ideia. Fora a iluminação pública. E fora as bandeiras agora, que são as multas, né? Por consumo, tentando te estimular a gastar menos. Beleza? Ótimo. Vamos lá então. Eu tenho que fazer o cálculo, gente. De um para um eu sei que não vai dar tempo, mas eu tenho que fazer o cálculo de quanto que eu estou gastando de energia para cada um, tá? Como que é isso? Calcular o W, o trabalho, a energia elétrica, que é um tipo de variação de energia. Energia elétrica é o trabalho. Então, o que que é energia elétrica? É potência vezes, né, multiplicar cruzado aqui, ó, vezes o tempo, tá? Eu vou só armar aqui, vocês vão fazer e depois na próxima aula a gente só confere. Então, qual que é a energia que eu gasto com ar condicionado? Então, vamos lá. Energia elétrica com ar. Eu vou pegar a potência do ar, 1,5 kg. Eu posso até deixar em quilo, ó, porque aqui não está em quilo. Eu não vou ter que fazer uma regra de 3. 1 kWh corresponde a 40 centavos. O que eu gastar total aqui vai ser quanto, né? Então, e tem que ser em hora, hein? Tem que ser em hora. Então, vou pegar a potência, que é 1,5 kilowatts, né? Kilowatts, né? Vezes o tempo. O tempo tem que ser em horas. Aqui é bom que já está em horas, ó. 8 horas. Então aqui vai dar quanto? 12 kilowatts hora. Certo? Kilowatts hora. Bem, então deixa eu. Próxima aula eu retomo desse exercício, mas deixa eu terminar aqui, né? Então aqui vai dar 12 quilowatts, é o que nós gastamos até agora, só com ar condicionado no mês. No mês, beleza? Vamos lá, quanto que nós vamos gastar então com chuveiro? Vou colocar aqui CH, com chuveiro. Bem, a potência dele é de 3,3, ó, dá para desanimar, parar de tomar banho, vezes o tempo que ele fica ligado, que é 1/3. Vou deixar 1/3 da hora, tá? Que aí dá certinho, né? 3,3 vai dar 1,1. Eu só errei o negocinho ali, quer ver? Vou voltar agora, tá? No de cima ali. Mas 1,1 eu já vi que eu errei por causa do chuveiro. O chuveiro tá gastando pouco, né? Quilowatts vezes hora, beleza? Então, o que que acontece? Não, tá tudo ok mesmo. Freezer, vamos lá calcular o freezer. Freezer, qual que é a energia do freezer? Vou colocar Fzinho aqui. Vai ficar uma potência de 0,2, olha só, até, né, esse freezer não gasta muito não. Quilowatts vezes o tempo que ele fica ligado, que é 10 horas, tá? Então vai dar o que? 10 horas, horas, tá? Com um trem diferente de H ali, né? 10 horas. Então vai dar 2 quilowatts hora. E assim por diante. O que a geladeira vai gastar vai ser o 0,35 vezes 10. Então vai dar 3,5 quilowatts hora, tá? E o último que são as lâmpadas.
Vou supor que tem só uma lâmpada, né? A energia da lâmpada. Opa, calma aí. Energia da lâmpada, né? Ou então ele fez uma média lá, né? Então é 0,10 vezes 6 horas. Então 0,6 kWh. Então, com isso aqui a gente descobre qual é a energia total, só somar isso aí, né? Qual que é a energia total total, né? Gasta na casa. Só somar todo mundo aí, que vai dar quanto? Então isso aqui vai dar uma energia total de 19,2 kWh, certo? Então fechou. Essa é a energia que eu gasto. Só que eu não estou considerando que é 30 dias ainda não, tá? Isso eu estou considerando por dia ainda. Então 1 kWh fica a seu critério aí, né? 1 kWh você pode multiplicar já. Corresponde a 40 centavos, tá? 40 centavos. 40 centavos. Beleza? Então esse 19,2 kWh corresponde a quantos reais aí? Isso é dia, né? Ainda, né? Então vai dar o quê? Vai dar dia, vai dar 7,68 para ser mais específico, tá? Reais aí. Se eu fizer vezes 30, deixa eu ver se minha cara já está atrapalhando ali, quase. Vezes 30 vai me dar um total aí de quantos reais? Aproximadamente, como ele disse, né? Opa, aproximadamente como ele disse. Tá bom que eu arrasto aqui um pouco. Aproximadamente como ele disse aqui, ó. Vai me dar quantos reais? R$ 230 aqui aproximadamente. Beleza? Isso sem impostos, né? Sem bandeira, sem nada. Tranquilos? Próxima aula a gente revê esse exercício aí, galera. Um abração.